Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus. Neste momento eu quero convidar aqui também, que estará me auxiliando, a nossa levita Débora, que estará me auxiliando aqui nesta noite, traduzindo a palavra para o inglês. Nós estamos em um culto missionário, meus queridos, em um culto de celebração com a participação de missões. E eu lembro perfeitamente quando o nosso pastor presidente, ele me ensinou, quando eu era ainda jovem, com 17 anos, falou: meu filho, olha, hoje você vai me traduzir. E no meio do nada, sem aviso prévio, ele subia, como eu era um adolescente, ia sempre com uma suéter ou um casaco e calça jeans. Ele chegava lá em cima no gabinete: meu filho, toma esse blazer, coloca o blazer em cima só para amenizar um pouco a situação. E eu, com 17 anos, traduzia ele. E isso desenvolveu o meu ministério de uma forma extraordinária. Talvez muitas pessoas que estão aqui não falam fluentemente ou não vão entender muitas das palavras que a Débora vai ministrar. Mas eu sei verdadeiramente aonde essa palavra pode chegar. E eu sei que muitas pessoas, através da tradução para o inglês dela, serão curadas, restauradas e aceitarão a Jesus. Não somente essas pessoas, como eu também sei aonde a Débora vai chegar. Eu sei o que Deus tem para a vida dela e eu sei o que, através deste ensino prático, Deus estará capacitando ela de uma forma extraordinária. Não somente para Portugal, mas para enviá-la para as nações, anunciando o Evangelho de Cristo. Amém? Neste momento eu quero então cumprimentar também os nossos irmãos internautas que estão do outro lado. I want to greet all the brothers that are seeing us through YouTube. Com a paz do Senhor Jesus. With the Lord's peace. Aonde você está neste momento, Where you are in this moment, que o nosso bom Deus that our good Lord invada o ambiente que você está. enter the environment you are. E que esta palavra And that this word penetre o seu coração get inside your heart e fale poderosamente contigo. and talk powerfully with you. Aproveite também este momento You can use this moment para também se inscrever no nosso canal do YouTube, To- Adef Alhandra. to subscribe our YouTube channel in Alhandra. Compartilhe também este link You can share this link para que mais pessoas for all the people sejam alcançadas. will be reached by this word. Abramos as nossas Bíblias Let's open our Bibles no livro de 2 Reis, in the the second book of Kings, capítulo de número 4, chapter 4, versículo de número 1 ao 7. verse 1 till 7. Todos encontraram? 2 Reis, Second book of Kings, capítulo de número 4, chapter 4, versículo de número 1 ao 7. verse 1 till 7. Diz a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. E então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Chapter 4, verse 1. A man from the group of prophets had a wife. This man died, and his wife cried out to Elisha, my husband was like a servant to you.
Now he is dead. You know he honored the Lord, but he owed money to a man. Now that man is coming to take my 2 boys and make them his slaves." Elisha answered, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" The woman said, "I don't have anything in the house except a jar of olive oil." Then Elisha said, "Go and borrow bowls from all your neighbors. They must be empty. Borrow plenty of bowls. Then go to our house and close the doors. Only you and your sons will be in the house. Then pour the oil into all the bowls, fill them, and put them in a separate place." So the woman left Elisha, went into her house, and shut the door. Only she and her sons were in the house. Her sons brought the bowls to her, and she poured oil. She filled many bowls. Finally, she said to her son, "Bring me another bowl." But all the bowls were full. One of the sons said to her, "There aren't any more bowls." Then the oil in the jar was finished. When she told the man of God what happened, Elisha said to her, "Go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on the money that is left." Aleluia. Eu quero nesta noite trazer uma palavra que é bastante conhecido de todos. Tonight I want to bring a word that everybody knows. Talvez você já leu essa passagem Maybe you have already read this word. Muitas outras vezes. Mas eu quero neste momento te convidar a ler. But I want to invite you right now to read com olhos diferentes. with different eyes. Não apenas como uma história de uma mulher que está em desespero, Not just like a story of a woman that's in despair, mas como um espelho but like a mirror de como Deus opera. of how God's work. Um espelho que revela A mirror that reveals como Deus pensa, how God thinks, como Deus age. how He acts, E mais especificamente, and more specifically, como Deus pensa how God thinks sobre cada um de nós. about each one of us. Antes de nós entrarmos no texto ora lido, Before we get in the text, eu quero que nós estabelecemos um princípio I want to establish a principle que vai estabelecer toda esta mensagem. that will guide this message. Que princípio é esse? Which principle is this? A pergunta que Eliseu faz à viúva The question that Elisha does to the widow não é uma pergunta sobre recursos. is not a question about resources. É uma pergunta sobre fé. It's a question about faith. Nós estamos em um culto We are in a service de missões. of missions. E muitas vezes nós ficamos perguntando a Deus. And many times we ask God. Muitas vezes muitos missionários Many times many missionaries, se questionam a Deus they question God e fazem perguntas and they make questions procurando pelos recursos. searching for the resources. Mas a pergunta certa But the right question, é uma pergunta sobre fé. it's a question about faith. Porque muitas vezes Because many times nós não vamos ver os recursos chegando. we won't see the resources coming. Nós não vamos ver da onde vai sair os recursos necessários. We're not going to see where it's coming from. Mas existe uma coisa que nunca pode faltar em nossos corações. But there's one thing that can fall on our hearts. Mesmo que falte recurso, Even if it doesn't have mesmo que resources, falte estrutura, if you don't have structures, mesmo que falte as condições, if you don't have conditions, o que não pode faltar we can't have. é a fé no nosso Deus Todo-Poderoso. It's the faith in our Almighty God. Diga-me o que você tem em casa, Tell me what you have at home. porque é a partir do que você já tem, Because it's to that, por menor que pareça, maybe it's small, por mais pequeno que pareça, small, que Deus vai começar a fazer. that God will start doing His work. Aleluia. O nosso Deus Todo-Poderoso, Our God Almighty, se nós analisarmos toda a história da Bíblia, if we analyze all the Bible a stories, maneira dele trabalhar His work, His way, é com instrumentos simples, is with simple instruments. para que a glória seja toda e exclusiva dele. So the glory is all to Him. Esta lógica é uma lógica invertida. This is an upside down logic. O mundo vai atrás do que é forte.
The world goes after what is strong, do que é impressionante, impressive, do que tem recursos. what it has resources. Deus vai atrás do que o mundo chama de nada. But God goes after the world calls nothing. Porque quando Deus usa Because when God o uses que o mundo descarta, what the world doesn't want it, ninguém duvida de que foi Ele que fez a no obra. one doubted it was Him that made the work. Agora veja, Now see, nós precisamos entender quem eram os personagens dessa história. we need to understand who are the characters of this story. Para compreendermos melhor To understand better o peso do que está acontecendo. the weight of what is happening. Eliseu, Elisha, ele era o profeta mais influente he was a very influent prophet da terra naquele período. of the earth on that time. E ele era o sucessor de Elias. He was the Elijah's successor. E Elias, nós olhamos, é como se fosse um João Batista do Velho Testamento. Ele preparou um caminho. And Elijah was like a John Baptist of the Old Testament. He sets the way. E Eliseu é uma espécie, é um tipo profético, por assim dizer, de Cristo. Ele seguiu o caminho preparado por Elias. And Elisha, it's a type of Christ. He followed the way prepared for Elijah. Quando essa mulher se aproxima de Eliseu, When this woman approaches Elisha, ela está se aproximando de uma unção que aponta para Cristo. she's approaching a mission that is pointing to Christ. E essa mulher não era qualquer mulher. And it wasn't any woman. Era viúva de um dos discípulos da escola dos profetas. She was a widow from the school of the prophets, a wife. Um homem que havia se consagrado ao serviço do Senhor. A man that has dedicated to the Lord's service. Que havia pagado o preço do chamado. That paid the price of the calling. Que havia trilhado um caminho de servidão. That walked in the way of serving God. Ela não era uma estranha ao mundo profético. She wasn't a strange to the prophet world. Ela conhecia o custo do chamado. She knew what the cost of the calling. Por ter vivido ao lado de alguém que pagou o preço. Because she lived by the side of someone who paid the price. Muitas vezes, Many times, as mulheres de pastores, the pastors' wives elas são desconhecidas. are unknown. Elas não têm nome. They don't have name. Ah, não, é a mulher do pastor tal. Oh, it's the wife's husband. Mas toda wife. mulher But all the women de um pastor, of a pastor, de um presbítero, of a de um presbyter, diácono, Amen. de um obreiro, de um líder de Deus. Of a leader of God, Somente elas sabem just she knows o preço the price que elas pagam. that they pay. Agora veja, Now see, Eliseu Elisha não era apenas um homem ungido. wasn't just an anointed man. Era um homem He was a man cuja fama percorria toda a terra. that he famous cross all the world. Vejamos uns alertas aos jovens que fazem figurinha dos pastores. Let's see about the young people that do, Os jovens que zombaram the young man that mocks Eliseu Elisha, foram devorados por ursos. they were eaten by bears. Os que zombaram dele pelo fato dele ser careca The one who mocked him because he was bald foram devorados por ursos. was eaten by bears. As pessoas então elas sabiam The people know chegar perto de Eliseu that get close to Elisha pode ser muito bom could be really good ou muito perigoso. or really dangerous. Não se aproxima deste homem de forma leviana. You can't reach this man in like way. Então ela teve que pensar antes de se aproximar de Eliseu. So she had to think before approaching Elisha. E quando ela se aproximou, And when she gets close, foi com coragem, it was with courage, clareza, intenção clearly in intention, e principalmente com autoridade para fazer o seu pedido. and with authority to make her plea. Agora vejamos quando ela finalmente se aproxima de Eliseu. Now let's see when she approaches Elisha. Olha a maneira que ela fala. Look how she speaks. Ela não simplesmente grita por socorro. She doesn't just scream for help. Ela fala She talks com um português bem falado. with a well-speak Portuguese. Fala no passado, no presente e no futuro. In the past, in the present, and future. Então essa mulher ela tem uma consciência So this woman has a conscience
da linha do tempo of the timeline, do que Deus está fazendo, operando na sua vida. what God is doing in her life. Veja o que ela fala. Let's see what she speaks. Ela não abre a boca de forma aleatória. She doesn't speak literally. Muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus Sometimes we lose God's blessings porque nós não respeitamos o que a Bíblia diz. because we don't respect what the Bible says. Sejam prontos para ouvir Be ready to hear e tardios no falar. and late to speak. Muitas vezes nós perdemos muitas bênçãos de Deus Sometimes we lose God's porque blessings antes de abrirmos os nossos ouvidos, because before we open our a ears, nossa língua já está se preparando our tongue is ready para falar o que não deve, to speak what para shouldn't falar o speak, que nós não devemos falar, to speak what you shouldn't be speaking, para ofender o nosso irmão, to offend our para brother, ofender o nosso marido, to offend our husband, ofender o nosso filho, offend our quando nós child, devíamos simplesmente parar, when you should stop, ouvir, listen, respirar e ver o que Deus quer falar. and see what God wants to speak. Antes de responder qualquer grande pergunta, Before you answer any question, pergunte primeiro: ask first, Espírito Santo, Holy Spirit, o que o Senhor quer que eu fale? what you want me to speak? Vamos ver a história dessa mulher. Let's see her story. Primeiro, o passado. First, the past. Teu servo, meu marido, morreu. Your servant, my husband, has died. E tu sabes que ele temia o Senhor. And you know he was faithful to you. Então ela está dizendo que ela está declarando And she's declaring para um profeta que já conhecia: to the prophet she knows, eu tenho um histórico. I have a history. Eu não sou qualquer pessoa que chegou aqui desesperada, sem qualquer fundamento. I'm not anyone who just keeps here desperate. Sobre a minha casa, About my house, sobre a minha família, my family, há um legado de sacrifício, there's a legacy of sacrifice, de consagração, of de consecration, fidelidade ao Senhor, faithfulness to the Lord, que me dá respaldo that gives me my back para estar diante de ti, to Eliseu. be beside you, Elisha. O presente agora. The present. E agora vem um credor And now there's a creditor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. that want to take my two children like slaves. Esta é uma realidade presente para aquela mulher. This is a reality present. Não é um medo futuro. It's not the O future. credor estava ali querendo levar os seus filhos. He wants to take her sons. É uma ameaça que está no presente. It's a present threat. A dívida existe. The debt is real. O credor é The real. creditor is E o real. prazo está se And the esgotando. deadline is running out of time. Agora vamos ver o terceiro ponto. O futuro que está implícito na Now mensagem. let's see the future. Ela sabe que se não agir agora, She knows if she doesn't do anything right as now, próximas gerações the next generations serão escravizadas. will be enslaved. Os filhos dos seus filhos The son of her sons serão escravos. will be enslaved. Os filhos dos seus filhos, Her grandchildren, toda a sua descendência all of generations, de filhos de sacerdotes the sons of sacerdotes passarão a ser filhos de escravos. will be slaves. O futuro dos seus filhos The future of her sons depende do que acontece nesse momento. depends on what happens right now. Então nós passamos a entender And now we understand que quando você consegue enxergar that when you can see de onde você vem, where you come from, onde você está where you are, e para onde você está indo, and where are you going, você consegue entender verdadeiramente you can understand que truly Deus tem operado no seu passado, that God's made in the que past, Deus está presente, está ciente do que está acontecendo no presente that God knows what's happening right now, e que Ele está se preparando para te abençoar no seu futuro. and He's preparing Himself to bless you in the future. Mas é necessário você agir hoje. But it's necessary you do something today. As sementes The seeds que foram plantadas no seu passado por você, that por was seus pais, planted in the past by your fathers, pelos seus avós, your grandparents, por aqueles que oram pela sua família antes dela existir. for the people that pray for your family before she exists, Essas sementes do passado the seeds of the past têm autoridade sobre o presente. has authority right now. O que livrou aquela mulher Would take this woman de talvez um castigo of maybe a foi punishment, precisamente uma vida de dedicação do seu marido, was a life of dedication no of her passado. husband in the past. uma semente plantada no passado A seed planted in the past que mudou a história no seu presente. that changed the story in the present. Tem coisas que você já semeou no seu passado There's something you plant in the past que te dão autoridade para o pedido que você está fazendo that gives hoje. you authority for the request of Aleluia. today. O teu passado, Your past, a sua história your history tem peso diante de Deus. Has weight before Tem God. peso diante de Deus. Has weight before God.
a pessoa the person mais influente em qualquer ambiente, more influent in any environment, em qualquer lugar, any place, em qualquer sala, any room, é a pessoa que carrega a palavra mais fresca de Deus. is the people that carries the freshest message of God. Eliseu pergunta: Elisha asks, como eu posso te ajudar? how can I help you? Diga-me o que você tem em casa. Tell me what you have at home. Hallelujah. Não é diga-me o que você tem no seu trabalho. Doesn't tell me what you have in your work. Não é diga-me o que você tem, muitas vezes está mesmo dentro da igreja, não é do lado de fora. Nós precisamos analisar este padrão da mensagem. We need to analyze this message pattern. Diga-me o que você tem em casa. Tell me what you have at home. Diga-me o que você tem dentro de você. Tell me what you have inside Aleluia. of you. Diga-me o que você tem dentro de você. Tell me what you have inside of you. E antes de responder ao que ela tem, eu quero parar aqui para nós analisarmos uma das maiores coisas que tem. And before addressing her answer, I want to stop here. Das maiores ilusões que tem na vida cristã. The biggest illusion of the Christian life. A ideia de que fé nasce na abundância. That idea that faith is born in the abundance. Que quando as pessoas estiverem bem, That when the people are okay, quando os recursos estiverem presentes, when the resources are quando a there, vida estiver organizada, when the life is organized, aí sim a there, fé vai florescer. the faith will flourish. A Bíblia apresenta o padrão oposto. The Bible presents the opposite pattern. Raramente a fé floresce na terra prometida. Rarely the promise flourish in the promised land. A fé nasce no deserto, The faith is born in the desert. nasce na escravidão, It burns on the nasce slavery. no momento de crise, It's born in the crisis de escassez, moment. Nothing no limite. in the limit. Vamos ver o povo de Israel no Egito. Let's see the Israel people of Egypt. Eles estavam numa região conhecida como região Delta, They were in the region called Delta, o lugar mais fértil do Egito. the most fertile place in Egypt. Escravos, They sim, were slaves, yes, mas com comida, but with food, com horta, com lugar para dormir, with place to sleep. com teto sobre as suas cabeças. They have a ceiling above their heads. E nas suas próprias palavras, In their own words, uma forma de acomodismo havia se instalado. they had a comment to their way of Nós life. somos escravos, We are slaves, mas temos o que precisamos. but we have what we need. Nós somos escravos, We are slaves, mas temos o que precisamos. but we have what we need. Deus olhou para aquela situação e disse: God looked at the situation and nem said, pensar. no way. Eu não chamei Abraão, I didn't call Abraham. não fiz uma aliança com I Isaac, didn't make a covenant with não me Isaac. revelei para Jacó, I didn't receive myself para to que o meu Jacob povo vivesse na mediocridade so that my people could live mediocrely, confortável da escravidão. comfortable in Aleluia. slavering. Então o próprio Deus permitiu que o faraó apertasse aquele povo, So the own God allows that Pharaoh was evil to that people. que tirasse os materiais, He took the resources, aumentasse a carga, increased the e workload. tornasse a situação insuportável. He made the situation unbearable. Não por crueldade, Not because he was cruel, mas porque era o clamor nascido do desespero but it was an outcry born of que seria o despair veículo necessário para a libertação. that will be a necessary vehicle for deliverance. Às vezes Deus permite a necessidade bater na sua porta, Sometimes God allows the necessity porque é na necessidade que a fé nasce. because it's the necessity that faith is born. Desespero que te lança aos pés de Cristo It's the despair that takes you to Lord's é uma feet. bênção disfarçada de crise. It's a blessing disguised of Christ. Em tempos de abundância, In abundance times, é difícil nós vermos pessoas it's hard to see people tendo fé. having faith. Agora, no tempo de desespero, Now in a despair time, até o ateu even the people doesn't believe. clama por Jesus. They cry for Jesus. Esta mulher, This woman, ela está no seu limite. she was in the limit. Marido morto, Husband dead, dívida, debts, filhos prestes a serem escravizados. children will be slaves. E é exatamente neste limite In this limit, que ela se lança aos pés do profeta. that she goes to the prophet feet. As situações podem parecer desesperadoras. The situation may seem this desperate, Agora veja, quando elas não nos destroem, but when they doesn't destroy us, elas nos lançam she takes us ao único lugar to the own onde place existe ajuda real. where there's real help.
E esse lançamento, And this and taking our feet to Jesus, é a longo prazo it's a long term, a maior bênção the biggest que blessing poderíamos receber. that we could receive. Se você está no momento de necessidade agora, If you are in a eu quero necessity que você moment right receba now, isso no seu espírito. I want you to receive this in the spirit. A sua fé não vai nascer quando a situação melhorar. Your faith will burn when A sua fé everything está okay. nascendo agora. Your faith is growing Nesse now. momento, In this moment. nessa necessidade, In this necessity. nessa crise, In this crisis. nesse deserto. In this desert. Ela responde a pergunta de Eliseu. She answers to Elisha. Diácono Pablo, Pablo, tua serva não tem nada em casa, your serf has nothing at home além de uma vasilha de azeite. besides a jar of oil. Na matemática humana, In human mathematics, o resultado é nada. equals nothing. Uma vasilha de azeite A jar of oil, é insuficiente para pagar a dívida. it's not enough to pay the debt. Mas certa vez ouvi uma grande mulher de Deus But one time, a big woman of God, pregando she preached algo poderoso, something powerful, multiplicando com nada. multiplying with nothing. Uma vasilha de azeite é insuficiente para pagar a dívida. A jar of oil, it's not enough. Insuficiente para sustentar até mesmo a sua família. It's not enough to feed her family. É insuficiente para fazer qualquer coisa relevante. It's not enough to nothing relevant. É algo inútil. It's something useful. Meu Deus. Então, na mentalidade humana, na equação, na conta dela, So in her mathematics, uma vasilha de azeite a jar of oil equivale a nada. equals nothing. Mas Eliseu ouve a palavra além. But Elisha, he hears the word except, Além de uma vasilha de azeite. besides a jar of oil. E é ali, And that it's right naquele there. além, In that except, que o profeta enxerga o ponto de partida para o milagre. that the prophet sees the pointing star to the Aleluia. miracle. Este é o padrão de Deus. This is the God's pattern. Ele não escolhe o que o mundo considera He forte para doesn't conseguir o choose fraco. what the world thinks it's good. Em 1 Coríntios 27, 28. Corinthians 1:28 will say, Mas Deus escolheu o que para o mundo but God chose what the world, é loucura para envergonhar os sábios. it's craziness to shame the wise men. Escolheu o que para o mundo é fraqueza He chose with the world his weakness para envergonhar o que é forte. to shame the strong. Escolheu o que para o mundo é insignificante What is insignificant for e the world, desprezado, not matter, o que é nada, what is nothing, para reduzir a nada to make o nothing, que é nada. what is nothing. Esse é o padrão de Deus. This is God's pattern. Ele escolhe o que o mundo chama de nada He chose what the world calls para nothing, reduzir a nada to make o nothing, que pensa que algo é. we think it's something. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus está atrás God is searching. da glória dele. God goes after his glory. E a glória, ela flui muito clara, igreja. And the glory floats really clearly. Quando o instrumento When the instrument, é tão it's so claramente insuficiente clearly not enough que ninguém, that no one, nem o próprio instrumento, not even the instrument itself, pode roubar o crédito do que foi feito. could take credit. Hallelujah. Muitas vezes tem muitas pessoas que acham que os seus dons, Many people think his gifts, a sua maneira, a sua linguagem, his way, his o language, seu português, his Portuguese, tem operado alguma coisa. is doing something. Por isso que Deus prefere That's why God prefers usar use aqueles que não têm the nada, one doesn't have nothing, aqueles que acham que não tem the nada. one that think that they Porque have quando as nothing. coisas acontecerem, Because when the things quando a happen, glória começar a when fluir, the glory starts nem mesmo o flowing, próprio instrumento no, even the instrument possa itself pensar could think em roubar a glória to daquele steal que glories of fez. the one that had made. Hallelujah. Porque naquele estado, Because in that state, quando o milagre acontecer, when the miracle happened, todos saberão. everybody will Não know foi o instrumento, It wasn't the instrument. não foi o homem, It wasn't the man. não foi o ministério de It louvor, wasn't the minister foi of o worship. próprio Deus It que was fez. the only God that made. Hallelujah. Aleluia, Glória a Deus. aleluia, aleluia. Hallelujah. Entenda, Understand. aquilo que você chama de nada, What you call nothing nas mãos de Deus, in God's hands é o ponto de partida is the starting point para a obra mais extraordinária
to the most que extraordinary work acontecerá that will na happen vida da sua casa, in your life, da sua família in your family, e do seu in ministério. your ministry. Aleluia! Glória a Deus! Aramando e decanta la managaçou. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Ontem nós estávamos aqui na IBT Yesterday we were here in the church e o pastor Landerson falou de um problema and Pastor Lenderson talked about something que aconteceu happens. relatado na Bíblia, that happened in the Bible na parábola dos talentos. in the parable of the talents. O Senhor dá 5 talentos para um servo, The master gives 5 talents to a servant, 2 para outro 2 to another, e 1 para o terceiro. and 1 for the third. Quando presta contas, When he will ask about the o talents, servo dos 5 talentos the servant of the 5 talents multiplicou para 10. multiplied for 10. O servo dos 2 talentos The 2 talents multiplicou para 4. multiplied for 4. E os dois recebem a mesma declaração: And they all receive the same declaration. servo bom e fiel. Good servants. Sobre o pouco foste fiel, Over the little you were faithful. sobre o muito te colocarei. Over the much I will put you. Como pode o Senhor chamar de pouco os 5 talentos de um e de muito os 4 de outro? How can he call 5 small and 4 a lot? A matemática do ser humano, The human being mathematics, ela é comparativa. it's comparative. A de Deus é proporcional. The God's is proportional. Hallelujah. Para você, To you, o que Deus te deu what God gives you, é o seu ponto de partida. it's a starting point. Ele não está te pedindo para você multiplicar o que o outro tem. He's not asking for multiply or something else. Ele está pedindo para você ser fiel com aquilo que foi te dado. He's asking you to be faithful what it's given to you. E quando você é fiel com o que parece pouco, And when you're faithful with it seems Deus chama small, isso de muito. God calls it a lot. Há um ditado muito popular no mundo: That's a popular saying in the world. a relva do vizinho, a grama do vizinho, the grass, The grass of the neighbor, é sempre mais verde it's always greener do que a minha. than mine. O ser humano, a igreja de Cristo, The human being, the church of Christ, necessita parar de se comparar. needs to stop comparing himself. A fidelidade com o pouco que você tem You have to be faithful with the é o que small. Deus está chamando de It's muito. what God is calling a lot. Agora veja, Now let's see. há algo nesta mensagem There's something in que this merece uma message atenção muito específica. that we have to pay attention. Ela estava no lugar certo. She was in the right place. Ela havia se aproximado de Eliseu, She approaches Elisha, do homem que carregava a unção profética mais intensa da sua geração. the man that has a really intense anointing. E foi nessa atmosfera It was in this atmosphere que o que parecia ser nada that what it seems to be nothing começou a parecer algo. starts to seem like something. Existe uma diferença, There's a difference, igreja, church, entre receber informação before receiving e receber information revelação. and receive revelation. E há ambientes, There are environments, atmosferas, podemos dizer assim, proféticas, prophetic atmospheres, onde certas sementes que estão dormentes dentro de você where certain seeds that are sleeping inside of you são aceleradas. are accelerated. Onde aquilo que parecia impossível Where we think it's impossible começa a parecer possível. starts to seem Onde possible. o que você chamava de nada When you call nothing, começa a revelar o seu potencial nas mãos de it Deus. starts to reveal himself in God's hands. Há uma diferença muito grande There's a really big difference entre receber informação before receiving information a receber revelação. to receive revelation. O que nós muito vemos hoje What we see today são pessoas recebendo informações are people receiving information sobre a vida de fulano, about the people, de Beltrano, of the other de people, Ciclano, of the other people. e vem depois dizer na igreja: So they come to see to the church. olha, Deus falou comigo God talk with me. que você está passando por isso e aquilo. That you're living this. E Deus está te dizendo para fazer isso, aquilo e aquilo. And God is saying to you to do this and Quando é o that. homem que está dizendo, When it's the man that is a talking. pessoa ouve o homem, The people heard the faz o que o man, homem disse does what the man e se said, arrebenta ainda mais. and it's ruined her life. Revelação Revelation vem de Deus. comes from God.
Eu posso até não conhecer a pessoa, I cannot know the person, mas quando Deus libera uma palavra revelada, but when God shows me, muitas vezes, certamente, many times, certainly, é algo para melhorar as nossas vidas. it's something to make our lives better. Eu posso não conhecer a pessoa, I cannot know the posso person. até mesmo não saber o nome, I don't know her name, não sei a idade, age, a estrutura, the structure, mas quando Deus revela, but when God shows a palavra que é liberada the word that He's saying através de uma revelação, through a revelation, certamente se cumprirá. certainly will Porque fulfill. não é o homem falando, Because it's not the é man o speaking, próprio Deus declarando dos altos céus. it's the own God declaring from the heaven. A Bíblia nos diz Bible will state to us que no dia de Pentecostes, that in the Pentecost day, 120 pessoas estavam reunidas em um só lugar. 120 persons were in the same place. Deus não enviou God didn't send. 120 línguas de fogo He didn't send 120 languages sobre 120 casas espalhadas. to 120 homes spread. Há algo poderoso There is something powerful no ajuntamento, in a gathering, no clamor unido. in an outcry E united. naquela reunião In that reunion, intencional em Atos, they had intention in Acts. criou o ambiente They set the environment para que o Espírito Santo descesse. so that the Holy Spirit come. Atos 2, 1 e 2. Acts 2, 1 and 2. Há coisas que Deus There are some things that God reserva para quando você está junto com o seu povo. leaves for when you're together with your people. Há revelações There are revelations que acontecem somente that happen just na congregação, in the congregation que não vão acontecer no seu quarto isolado. that won't happen in your bedroom. Existem acelerações espirituais There are spiritual que só é accelerations possível quando você está numa atmosfera profética, that is only possible when you are in a prophetic atmosphere onde a unção está fluindo where the anointing is flowing e onde aquilo que parecia ser nada and what it seems to be nothing começa a ser visto pelos olhos da fé. starts being seen by the eyes of the faith. Há pessoas que viajam atravessando continentes There are people that travel crossing continents para estar em lugares onde Deus está fazendo algo. to be in places that God is doing something. No ano de 2025, In 2025, eu creio que muitos viram de um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. I believe that many Me heard falha agora a about memória o nome da cidade. a revival in the United States. Mas nós vimos pastores do Japão, But we see Japan pastors, membros do Brasil, members of Brazil, até mesmo pessoas de Portugal, in Portugal too, para estarem presentes naquele lugar. to be in their place. Então nós vemos So we see que existem pessoas that our people, que atravessam milhares de quilômetros they go cross a lot of kilometers para estar em lugares onde Deus está fazendo algo. to be in places that God is doing something. Não porque a unção de Deus não pode chegar em outro lugar, Not because God can reach another place, mas porque elas entenderam, because they understand, elas discerniram they understand que havia ali um ambiente there was an environment, acelerador accelerator, para o que Deus queria fazer na vida delas. what God wanted to do in their lives. Da mesma forma In the same way que Jacó, que acorda de um sonho e diz: that Jacob wakes up from a dream and says, este lugar não é um mero lugar. this is not a simple place. Este é Betel, This is Bethel, casa de Deus, house of a God, porta do céu. the door of the heaven. É necessário que nós nos dias de hoje discernimos os ambientes que Deus coloca no nosso caminho. We need to make difference the environment that God puts. Certas sementes Certain seeds, só germinam em certas they atmosferas. just grow in certain atmospheres, Isso falando espiritualmente spiritually, e até mesmo fisicamente. even physically. Não é em todo terreno que você plantar uma semente de melancia que vai nascer uma melancia. You can't plant any seed in any place. Então Eliseu dá instruções específicas a esta mulher. So Elisha gives specific instructions. Vá pedir vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Go ask jars from your neighbors. E então acrescenta uma palavra que não pode passar desapercebida. So he tells something. He Mas says something. peça muitas. But ask a lot. Por que muitas? Why a lot? Many. Porque a obra que Deus quer fazer na sua vida Because the work that God é wants to do muito maior do que você já está is imaginando. bigger than you imagine. Ele não quer simplesmente te dar o suficiente. He doesn't want to give you enough. Ele quer te dar acima He wants to give you e more. além And de besides, tudo que você tem orado, than everything you pensado, prayed, thinking, planejado planned, e sonhado. and dreamed about. Mas para isso, But for that, ele precisa de espaço. he needs space.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais the one that can do more do que tudo quanto pedimos ou pensamos, than everything we ask or think, segundo o poder que em nós opera. about the power that is working in us. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Two bodies can occupy the same space at the same time. Quando Deus quer encher uma área específica da sua vida When God wants to fill something in com your a sua life glória, with His glory, sua provisão, His provision, a sua His presença, presence, Ele precisa encontrar espaço. He needs to find place, E o space. espaço é encontrado And the space is found quando você remove o que não devia estar lá. when you take everything that shouldn't be there. Eu não estou aqui falando simplesmente de pecado óbvio. I'm not talking about obvious sins. Eu estou falando de falta de perdão I'm talking about lack of forgiveness que ocupa o espaço onde a cura devia estar. that occupy the space of the Eu church estou should falando be. aqui de amargura de alma I'm talking about bitter que of the ocupa o souls espaço that occupy the space onde a paz deveria habitar. where the peace should live. Eu estou falando de orgulho I'm talking about pride que ocupam o espaço that occupy the space onde a dependência de Deus deveria operar. where you should be dependent of God. Eu estou falando de ambições pessoais I'm talking of personal ambitions que competem com o propósito de Deus sobre as nossas that are vidas. competing with God's purpose of our lives. Quando nós começamos a arrancar essas coisas, When you start to taking that, não por um cumprimento de um código religioso, not because religion says so, mas porque você quer dar espaço but because you want to give para que space Deus faça algo so extraordinário. that God do something O profeta extraordinarily. começa a falar: The prophet says, agora está clareando. now it's clear. Agora as coisas vão começar a andar. Now will Agora eu happen. tenho espaço para trabalhar. Now I have space for working. Veja o que acontece quando ela começa a despejar o azeite. See when she starts pouring the oil. O azeite não para enquanto houver vasilha. The oil doesn't stop when there are jars. O texto é explícito. The text shows us Quando todas as vasilhas estavam cheias, when all the jars were full, ela pediu ainda mais uma. she asked one more. E o filho foi e respondeu: And the son said, acabaram as vasilhas. no more jars. E então o azeite parou. So the oil stopped. O limite do milagre The limit of the miracle foi o limite das vasilhas. was the limit of the jars. Não foi o limite do azeite. It wasn't the limit of the Não foi o oil. limite do poder de It Deus. wasn't the limit of God's power. Você está entendendo isso? Hallelujah. O limite foi a quantidade de espaço que ela criou. The limit was the amount of space she created. O texto ora lido nessa noite In the text written nos tonight deixa com uma pergunta poderosa. makes it a question. E se ela tivesse pedido mais? If she had asked for more, O azeite ainda estaria correndo. the oil will be still running. É necessário você entender que você determina quantas vasilhas você quer. You determine how many jars you want. Você determina o tamanho do espaço You determine que você dá a Deus. the space you give to God. O profeta pega e diz: vai e venda, The prophet says, sells everything. pague suas dívidas Pay your debts, e os seus filhos viverão and your children will live do que sobrar. what it's O left. milagre foi completo. The miracle was complete. A dívida foi paga, The debt was a família paid, sustentada, the family fed, o futuro garantido. the future was guaranteed. Mas é necessário nós olharmos aqui But we need to see para uma provisão que vai além da provisão pessoal. that the provision it goes besides personal provision. Porque ela não encontrou todas as vasilhas dentro da sua casa. She didn't find the jars in her house. Ela teve que sair She had to get out e pegar as vasilhas dos vizinhos. and take the neighbor's jars. Ela não operou o milagre em isolamento. She didn't make the miracle isolated. Ela precisou das vasilhas de outras pessoas. She need other people's jars. E ao encher as vasilhas dos outros com azeite, And filling other people's jars with oil, o que Deus estava multiplicando na sua casa, what God was multiplying in her house, ela estava derramando sobre as necessidades ao redor she was pouring to a around unção her que estava fluindo sobre ela. the anointing that was over her. E aqui está um segredo das bênçãos mais poderosas que Deus libera sobre as nossas vidas. And here's the secret about the God's blessings. Quando você começa a derramar When you start pouring nas necessidades das pessoas ao seu redor, in the necessities of your people around you, Deus supre as suas. God fulfills yours. Ontem nós aprendemos We learned yesterday que as boas obras that the good works não garantem a nossa salvação. doesn't guarantee our Elas salvation. são frutos daqueles que já são They are salvos. fruit of the one that are already saved.
Essa é uma das leis mais profundas do reino. This is one of the most profound laws. Quando você para de olhar para o seu próprio nada When you stop looking at your own e nothing começa a enxergar os nadas ao redor, and you start to look in nothing around you, as vasilhas vazias que precisam ser preenchidas, the empty jars that need to be fulfilled, você entra em um fluxo you enter in a de flow provisão sobrenatural. of supernatural provision. Amanhã, Tomorrow, quando você for para o trabalho, quando você for para a rua, para a escola, para a faculdade, when you go to your work, job, or street, faça esse desafio. make this Olha ao redor. challenge. Há vasilhas vazias em todo lado que precisam ser preenchidas. Look around. There are empty Pessoas jars. que parecem ter tudo materialmente, People that seem to have mas que everything, carregam um vazio espiritual but they have a spiritual que void nenhuma conquista humana consegue that preencher. nothing can fulfill. Pessoas que nunca vão à igreja, People that don't go to que nunca church, ouviram uma pregação, they don't hear a mas que preach, vão cruzar o seu caminho but they amanhã. will cross your way tomorrow. Você tem algo. You have something. Pode ser pouco para It can você, be small, mas é exatamente but there's o que aquela vasilha vazia that empty jar ao seu lado está precisando. besides you need. O testemunho mais poderoso The most powerful testimony. não é a teologia mais elaborada, It's not the most elaborate é a theology. história mais simples. It's the most simple history. A história mais simples que revela o poder de The Deus. simple story reveals the God's power. Antes, Before, eu pensava que era assim. I thought I was like that. Quando eu estava preparando as minhas mensagens na minha adolescência, When I was preparing my message, when I quando eu was comecei a ministrar, a teenager, when I started to preach, para mim tinha que ter introdução, introduction, contexto histórico, the history, contexto geográfico, geography, contexto neopolítico, the politics, contexto espiritual, spiritual context, muito contexto, muita teologia. a lot of theology. Certa vez o Senhor chegou ao meu ouvido e falou: meu filho, One time God told me, o evangelho é simples. the gospel is simple. Depois que eu tive contato com isso, And then when I have contact with this, a minha vida nunca mais foi a mesma. my life wasn't the Eu same. não sei explicar o que aconteceu ao certo, I don't know how to explain that. mas eu sei que havia um lugar, um vazio aqui dentro, But I know there was a void here e que agora está preenchido. that now is filled. Quando nós começamos a dividir o que Deus fez nas nossas vidas, When you start to dividing that, as vasilhas ao redor começam a ser preenchidas. the jars around us start E to aquelas fill. vasilhas And those jars representavam precisamente uma vizinhança, represent a neighborhood, uma cidade, a city, uma região inteira, a whole region que vão ser enchidas that will be fulfilled com a unção que flui daquela casa, with the anointing that flows to that house que no começo do texto não tinha nada. that in the beginning had nothing. Enquanto você se derrama sobre as pessoas que estão ao seu redor, When you are pouring around the people around Deus you, está trazendo a sua provisão. God is bringing provision. Agora nós chegamos ao coração desta mensagem, no ponto central. Now we reach the main point of this E eu quero que message. você receba isso de uma maneira muito forte, I want to receive it in a muito strong way, profunda. a profound way. Talvez você pode se sentir como essa viúva. Maybe you feel like this widow. Pode sentir que não tem nada, You feel you have que o nothing, que carrega é insuficiente, that it's not enough, que a sua história tem lacunas demais, that your story has a lot as of suas holes. limitações são grandes demais, You have a lot of os limitations. seus recursos são pequenos Your demais, resources are really small, para que Deus faça algo significativo através de so você. that God does something significantly through you. Mas o profeta não perguntou o que você não tem, But prophet didn't say what you have. ele perguntou o que você tem. He asked what you have. E quando você olha para você mesmo, And you look to yourself de forma honesta, in an honest way, de forma sincera, sincerely way, você descobre, you discover além de uma vasilha de azeite, more than a jar of há oil. algo. There's something. Pode ser pequeno, It can be small. pode parecer It's insignificante, insignificant. pode parecer inútil, Not mas useful, é algo. but it's something. E é exatamente esse algo And that's que something Deus vai usar como ponto de partida that God wants to use as para a mudar a starting história point. dessa cidade, To change the city para mudar a story. história deste To país, change the country para mudar a story. história deste continente, To change the para continent. mudar a história dessa nação. To change the nation story. O Deus Todo-Poderoso The Almighty God ama trabalhar através de instrumentos simples. loves to work to simple instruments. Não porque ele não usa os poderosos, Not because he doesn't use the powerful ones, mas porque quando ele usa o que o mundo descarta, but when he uses what the world a doesn't glória vai want, toda para ele. the glory is to him. Há uma pergunta final There's a final question que esta mensagem nos deixa. that this message tells us. Quantas vasilhas você vai pegar? How many jars will you take?
Porque o limite do azeite Because the limit of the oil não era o poder de Deus. wasn't the God's power. Era a quantidade de espaço que ela criou. It was the amount of room she created. Você vai determinar You will determine quantas áreas da sua vida how many areas in your life você abre para Deus. you have to open to God. Vai determinar quanta falta de perdão, How many lack of pardon, quanta amargura, bitterness, quanto orgulho how many pride você remove you take para criar espaço para a glória de to make room Deus. for glory's God. Crie espaço. Make room. Peça muitas vasilhas. Ask for a lot of jars. Porque a obra que Deus quer fazer na sua vida Because the God's é work, infinitamente it's much bigger maior do que você tem orado, than you have prayed, pensado thinking, ou sonhado. or dreamed about. Tua serva Your servant não tem nada has nothing além besides de uma vasilha de azeite. of a jar of oil. Eu quero convidar a amada igreja a se pôr sobre seus pés. I want to ask you to put over your feet. Eu agradeço a Débora nesse momento por ter me ajudado. Eu quero convidar vocês aqui na frente, aqueles que vão abrir espaço